a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo assim. Então, seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto.
Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Não me recordo. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Eu gostaria de ouvir do réu colaborador se o então presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir na Comissão de Transparência Eleitoral organizada pelo ministro da Defesa, se ele fez, de que forma, se ele tentou interferir no conteúdo do relatório final da comissão para que constassem informações sobre vulnerabilidades. Isso porque... essa é a minha pergunta. Por favor. Como já foi relatado também, houve esse tipo de pressão, porque inicialmente o general Paulo Sérgio tinha feito um documento não mais simples, mas um documento com uma conclusão muito mais técnica, dizendo que não houve fraude. O presidente, né, entendia que a conclusão ele tinha que ser mais dura, apontando que pode ter havido fraude, alguma coisa assim. Então, houve, nesse período, essa discussão de como esse documento deveria sair, né? E que, no final, saiu meio termo. Não foi nem como o general Paulo Sérgio tinha inicialmente rascunhado, nem como, efetivamente, o presidente gostaria. Eu vou complementar o interrogatório, basicamente, para isso. O senhor também, respondendo para mim, disse que saiu no meio termo, nem como o ministro Paulo Sérgio queria, nem como o presidente queria. E o senhor disse que o ministro Paulo Sérgio queria mais jurídico, mais técnico. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro queria mais político. O que seria o mais técnico e o mais político? De certa forma, o mais técnico foi a conclusão dos militares que estavam na comissão, né, dizendo que não foi encontrado fraude nenhuma, né? E o presidente queria que não tivesse só isso, mas que tivesse, por exemplo, talvez as denúncias que foram levantadas, coisas que robustecessem mais para dizer que poderia ter havido fraude, né, para dar uma conotação que teria havido fraude nas eleições. E, no final, me parece que o meio termo foi de dizer que não foi possível auditar, né, não foi possível confirmar, alguma coisa assim nesse meio termo. O senhor diz, nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Chegaram bem cedo, né? E o hacker, né, ele estava levantando as hipóteses, os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli, né? O presidente ligou para o general? Eu acho. Você se recorda? Eu acho, não sei se foi através de mim. Não, acho que foi pediu ou o próprio Coronel Câmara que estava lá que fez essa interlocução. Agora, quem fez a interlocução realmente eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o Coronel Câmara. E o presidente então pediu. Aqui no depoimento o senhor disse que é o Coronel Câmara que teria levado. Isso. Para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não houve a reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que era logo abaixo dele, que estava cuidando dessa parte das urnas, se eu não me engano. E o general Paulo Sérgio,
então o ministro da Defesa, chegou a dar algum retorno dessa reunião, mesmo não tendo participado? Não, senhor, para mim não foi dado retorno para mim ou através de mim.